Eu convido os demais irmãos para abrirem sua Bíblia comigo no livro de Salmos. E nós vamos ler o Salmo de número 142, oração no meio de grande perigo. Salmo 142, do versículo 1 até o versículo 7. Salmo 142, do versículo 1 até o versículo 7. Em referência à palavra de Deus, convido a todos a ficarem em pé mais uma vez. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, ao abrirmos a sua palavra, pedimos ao Espírito Santo que abra a nossa mente e o nosso coração. Que essa palavra que é sua possa encontrar lugar em nossa vida e transformar o nosso ser conforme a sua vontade, Deus. Abençoe cada um e usa-me conforme a sua vontade e capacita-me, Senhor, para que eu possa vencer as minhas limitações e transmitir a sua palavra viva, reta e eficaz para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão. Meus irmãos, o título da mensagem hoje é Livra-me do cárcere, ou livra a minha alma do cárcere. Eu tive já a oportunidade de visitar presídios, cadeias e centros de recuperação, e hoje eu consigo entender que aquelas pessoas, elas estavam debaixo de dois cárceres. Um que era físico, formado de paredes, grades, um lugar que relembra uma tristeza e uma solidão terrível. O outro é o cárcere emocional. Você pode ver nos olhos da pessoa que ela está aprisionada por traumas, por lembranças, por causa de escolhas. A culpa tomou conta do coração delas. E esses cárceres são terríveis. Esses cárceres realmente destroem a vida de uma pessoa e pode levar a pessoa até mesmo à morte. Haja vista que nós temos visto isso quase que costumeiramente no mundo e em quase todos os dias. E aqui nós encontramos um servo de Deus, um homem que foi considerado segundo o coração do Senhor. Davi, de fato, representa um rei que representava o Senhor Jesus Cristo. É como se fosse um tipo de Cristo, um homem que realmente tinha uma integridade profunda com Deus, uma intimidade com Deus e um zelo para com Deus. Mas isso não evitou que ele também experimentasse um cárcere na sua alma. Por isso esse salmo, Salmo de Davi, que Davi, inclusive, dos 150 salmos que nós temos, ele escreveu 73 salmos, e esse aqui é considerado o último salmo de Davi no livro. Davi, nesse salmo, ele expõe toda a sua intimidade. É um salmo pessoal, é um salmo em que talvez
nós teríamos dificuldades e constrangimentos de poder usar essas mesmas palavras como se fossem nossas publicamente. E Davi, então, ele expõe, ele se desnuda aqui na presença de Deus, e Deus fez questão de deixar isso registrado para mostrar para nós que todos nós somos vulneráveis a certos cárceres que querem sufocar a nossa alma. Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de Saul. Saul era rei de Israel. E Saul, por inveja, ele tentou matar Davi. E ele escolheu 3.000 homens, bem treinados, bem armados, e saiu à procura de Davi. Então Davi, ele vivia de caverna em caverna, de monte a monte. Ele se escondia nas vilas, e teve um episódio que ele se escondeu até na cidade de Gate, capital de um império filisteu, que eram os declarados inimigos de Israel. E Davi teve essa audácia de fugir para ali, de tanto que ele estava sendo perseguido por Saul. E aqui nós encontramos então Davi numa caverna na região de Adulão, por isso que nós falamos caverna de Adulão. Adulão significa esconderijo. E era muito comum então as pessoas irem para os montes naquela região e se esconderem nas cavernas, ora para fugir mesmo do império do rei e também da própria lei, ou então para um retiro. Outros comentaristas alegam que Davi aqui talvez estava em outra região chamada En-Gedi, que era também uma região onde tinha cavernas. E foi nessa região que um dia Davi estava escondido numa caverna, que Saul entra naquela mesma caverna e ali ele faz algumas coisas e descansa. Davi tinha em suas mãos a oportunidade de matar o seu perseguidor, mas Davi tinha no seu coração o temor de Deus, e o próprio Davi dizia: não se pode tocar no ungido do Senhor, e o rei era ungido do Senhor. Então ali nessa região, Davi poupou a vida do seu inimigo. Algumas pessoas, elas chegam a dizer que esse cárcere que nós vemos aqui no versículo 7, ele pode ser um cárcere literal. Alguns dizem que Davi de fato estava preso, estava aprisionado, mas a maioria dos comentaristas que eu tive a oportunidade de pesquisar, eles concordam que se tratava também de um cárcere emocional, de um aprisionamento terrível, um sentimento que estava tomando conta da vida, da alma e do coração e dos pensamentos de Davi. Então nós chegamos à conclusão que esse ponto do versículo 7 é o ponto alto desse salmo, porque é através desse momento, desse sentimento, que Davi expressa toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus. Então foi uma situação gerada na vida de Davi para que Davi pudesse colocar para fora também o melhor da sua intimidade, da sua relação com Deus. Então daqui nós já podemos aprender uma lição. Nem todas as experiências ruins que nós passamos e enfrentamos são de fato totalmente ruins, porque são em situações assim que Deus também nos dá a oportunidade para recorrer a Ele. Muito bem, e quais são aqui alguns dos cárceres mais comuns na vida de Davi à luz desse salmo? Nós podemos ver que de cara o versículo 6 nos fala que o primeiro cárcere que Davi estava enfrentando era o cárcere da perseguição. Ele diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. A perseguição que Davi estava sofrendo foi tão brutal que ele teve que se afastar da casa dos seus pais, do convívio com seus irmãos e do relacionamento com seus amigos. Davi não tinha mais a liberdade de andar pelas ruas. Davi não tinha mais a liberdade de frequentar alguns lugares. Davi não tinha mais a liberdade de conversar com os seus amigos. E por muito tempo Davi teve que ficar de um lado e para o outro. Imagine um homem assim, sendo perseguido diariamente por 3.000 homens, bem armados, bem capacitados. Esse homem provavelmente não conseguia dormir direito. Ele tinha que ficar o tempo todo alerta.
qualquer barulho, ele tinha que prestar atenção, porque nesse ponto Davi estava certo, ele tinha que preservar a sua vida, porque ele sabia que Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Então ele não podia se colocar à mercê do seu inimigo, e o mais sábio que ele fez foi fugir. Mas essa perseguição tremenda na vida de Davi trouxe para ele sentimentos terríveis, sufocantes. A sua alma estava debaixo realmente de muita pressão. Então esse foi um cárcere que Davi passou aqui, que nós vemos. O segundo está no versículo 2, o cárcere da tribulação. Davi diz assim: derramo perante ele a minha queixa, e à sua presença exponho a minha tribulação. O termo tribulação aqui significa estar num lugar apertado e em apuros. É como se fosse uma passagem muito estreita, onde você tenta passar e você fica ali entalado. É um lugar de perigo, é um lugar que não traz paz, não traz alegria. E de fato, irmãos, o caminho da tribulação não é um caminho fácil, e nem todas as pessoas conseguem tirar lições positivas das suas tribulações. Há pessoas que passam por tribulações por muito tempo e permanecem firmes e fiéis ao Senhor, mas a gente sabe que há aquelas pessoas que, quando passam por uma tribulação, elas abandonam o caminho do Senhor, elas abandonam a comunhão com a igreja, elas abandonam a sua vida de intimidade com Deus, elas caem em tristeza tão profunda que acham que o mundo inteiro está contra ela. Então a Bíblia é clara que a tribulação é um lugar de treinamento, onde Deus está nos preparando para coisas maiores, mais desafiadoras. Nós temos que lembrar que Davi aqui, embora fugitivo, já havia sido ungido pelo profeta Samuel como rei Israel. Davi sabia que aquela tribulação não era uma tribulação permanente. Deus estava peneirando Davi, preparando Davi para assumir o trono e governar sobre todo Israel. Então, quando você estiver passando por uma tribulação, saiba disso, Deus está te preparando, te treinando para alguma coisa lá na frente, que às vezes isso vai chegar um dia e você nem vai se lembrar, mas Deus te preparou para aquilo. Então coloque isso na sua vida. Davi, ele entendeu assim. Mas há também uma terceira prisão emocional que estava acontecendo na vida de Davi. Era o cárcere da depressão. Veja o versículo 3. Ele fala assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. E de novo o versículo 6, no início ele fala assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Então a palavra esmorecer, que aparece aqui no versículo 3, quer dizer sem ânimo, sem forças, sem entusiasmo, uma exaustão ao extremo, é estar na iminência da morte, é agonizar o tempo todo. É assim que Davi se encontrava. Uma pessoa sem força, sem entusiasmo, sem ânimo, agonizando. Davi estava deprimido naquele momento. Seus sonhos haviam sido sufocados temporariamente, e aquilo foi suficiente para tirar dele todo o prazer e toda a alegria da vida. Ele estava prostrado, emocionalmente e espiritualmente. Davi estava prostrado, porque a depressão, meus irmãos, é uma força poderosa, capaz de sugar todas as nossas forças. Ela tira o nosso poder de reação. Nós não temos esse poder. Somente pela misericórdia de Deus, somente pela graça de Deus é que nós conseguimos sair desse estado tão terrível que é a depressão. É uma doença e nós temos que admitir isso, e que todos nós estamos sujeitos a isso. Basta você ver de 2 anos para cá, quantas pessoas no mundo inteiro não passam por depressão. Segundo o site do Ministério da Saúde aqui do nosso país, cerca de 15% da nossa população sofre dessa doença. Eu creio que talvez é um pouco mais, mas é isso que está lá como dado. Então, aqui nós vemos esse Davi.
Esse Davi que havia matado o urso, matado leões, esse Davi que havia lutado com Golias, vencido Golias, mas agora ele estava numa situação em que ele não tinha como reagir àquilo. Bem que as palavras do Salmo 42, versículo 5, que foi um salmo escrito pelos filhos de Corá, podia serem também as palavras de Davi, quando eles disseram assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está fraca? Por que você está sem ânimo, sem entusiasmo? Olha, saiba de uma coisa, um dia isso vai acabar. Espere em Deus, que eu ainda hei de louvá-lo. Então, se você está passando por isso, creia em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é temporário, isso vai passar. Creia no poder de Deus. Então a razão, irmãos, era que Davi estava realmente numa situação de muita tristeza, porque, como nós lemos aqui, ele sabia que os seus inimigos estavam cercando, perseguindo, e eles armavam armadilhas no caminho dele. Isso trazia muita angústia no coração de Davi. Mas uma coisa você pode ter certeza, conforme diz o Salmo 23, versículo 3, que o próprio Davi escreveu: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, o inimigo arma armadilha no caminho dos servos de Deus, mas Deus é quem conduz os seus filhos pelas suas santas veredas. Por isso que nós não sabemos quantas vezes Deus nos livrou na semana passada, mas com certeza Ele nos livrou de muitas armadilhas. Então confie no Senhor. Mas há também um quarto cárcere que estava atormentando a alma e o coração de Davi. O versículo 4 diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então esse era o cárcere da solidão. Geralmente, quando nós estamos numa situação assim, de depressão, a última coisa que nós queremos é estar em público. A última coisa que nós queremos é conversar. A última coisa que nós queremos é que alguém vá nos visitar, porque nós queremos ficar quietinho, como diz o mineiro. Ficar quietinho no seu cantinho, debaixo da sua cobertinha, não é assim? Mas sabe, irmãos, isso é bom por um certo tempo, mas depois isso tem que ser revertido, porque a solidão, ela sufoca ainda mais o coração e a alma da pessoa. A solidão, ela pode ser uma situação emergencial, necessária, às vezes uma opção que a pessoa faz, mas às vezes ela acontece sem mesmo a gente pedir, sem mesmo a gente buscar. Quando a gente se vê, a gente está só. Lembra que eu disse aqui domingo passado, às vezes a pessoa deprimida, ela pode estar no meio de várias pessoas, como nós estamos aqui, mas ela se sente sozinha, porque no coração dela há esse temor. E nota as palavras de Davi, como ele se sentia: ninguém que por mim se interessa, eu estou sozinho. Era muito comum nos dias de Davi era um homem de guerra, quando eles saíam para batalhar, todo soldado tinha um soldado à sua direita. Eles se ajudavam, um cuidava do outro. E nota como Davi fala aqui no versículo 4, ele fala assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Então ele está se reportando àquele estado de guerra, quando tinha alguém ali para estar ao seu lado, para ombrear com ele, para ajudá-lo, para proteger, para cuidar do seu ponto fraco, do seu ponto cego. E Davi fala assim: olha, não há ninguém que se interesse por mim. Então era uma pessoa que estava se sentindo solitária. Esses foram alguns cárceres que tomou conta da alma de Davi. Hoje, irmãos, nós temos alguns cárceres também que são bem comuns à maioria de nós, como por exemplo, nós temos o cárcere da dor. E a dor é um sentimento que nos aflige, que às vezes parece que não vai ter fim. Quando, por exemplo, passamos pela perda de um ente querido, quando às vezes passamos pela dor da traição, a dor do problema financeiro, a dor da doença que não tem fim, a dor de um casamento desfeito, a dor que nos paralisa, a dor que gera amargura, mágoa e ressentimento. E essa dor, quando ela não é tratada, ela tende a nos afastar de Deus.
Por isso é importante pedir ajuda ao Senhor, e o Senhor vai nos ajudar. Se Ele próprio diretamente não intervir na sua vida, Ele vai mandar os seus anjos para ajudar você, para tirar essa dor do seu coração, para trazer de novo alívio à sua alma. Mas há também o cárcere da culpa, aquela culpa que está constantemente ali também afligindo o coração e a mente da pessoa, quando ela entende que em algum momento da sua vida ela fez algo errado e as consequências são constantes e danosas por toda a sua vida. Às vezes é a culpa por ver os filhos andando longe da presença do Senhor, aí vem aquele sentimento de culpa no coração do pai, da mãe: onde foi que eu errei? Não é assim que muitos falam? E aí essa culpa vai nos derrubando, vai nos afligindo. Também a culpa por não ter lutado um pouco mais pelo seu casamento, por não ter lutado um pouco mais pelo seu cônjuge, por não ter se esforçado mais para honrar os votos que fizeram na presença de Deus. Às vezes a culpa por ter feito um negócio a despeito da opinião da esposa ou do marido, e esse negócio ter trazido um grande prejuízo para a família. Então aquela culpa vai triturando o coração da pessoa, vai esmiuçando e dissolvendo a sua fé, a sua resistência, e esse é um cárcere que toma conta do coração de muitas pessoas hoje. Talvez seja o cárcere da vergonha, a vergonha de talvez ter sido descoberto por alguma coisa que por muito tempo você tentou esconder, mas chegou um ponto que isso foi revelado e trouxe um grande sofrimento e também constrangimento para você. Talvez a vergonha de ter tido um comportamento inadequado, seja no convívio com as pessoas ou nas redes sociais, e isso trouxe conflito, trouxe discussão, trouxe uma decisão errada na sua vida e as consequências foram graves. Esse cárcere da vergonha também oprime a vida de muitas pessoas. Pessoas que antes andavam com Deus e que em algum momento erraram, agora não, dizem que não frequentam mais a comunidade, a congregação dos santos, porque tem vergonha do seu pecado. Ora, Deus perdoou o seu pecado, Jesus levou o seu pecado naquela cruz, e todos nós somos pecadores, e Deus pode nos livrar desse cárcere da vergonha. O cárcere da solidão, que é a opção ou talvez uma consequência, como nós já ouvimos aqui. O cárcere da falta de perdão. Quantas pessoas hoje não estão morrendo emocionalmente, espiritualmente, porque não têm a capacidade de perdoar quem o ofendeu. E Jesus mesmo diz que se nós não perdoarmos, o nosso Deus também não nos perdoará. E perdão é o que? A quitação da dívida, é uma carta de alforria, é mandar embora a culpa. E quando nós perdoamos, nós somos curados por Deus. E há pessoas que insistem em não perdoar, por isso são pessoas que estão adoecendo a cada dia, não conseguem mais orar, não conseguem mais ler a Bíblia, não conseguem mais comunhar com os irmãos, ou comungar, como dizem, né? Não conseguem mais viver uma vida normal, porque se estão no trabalho, estão pensando no ofensor ou na ofensora. Se estão na escola, a mesma coisa. Se estão na igreja, a mesma coisa. Onde quer que estejam, estão com a sua mente e sua alma presa àquela situação não resolvida. Então, se você quer ter paz no coração, perdoe. Mas a pessoa não merece. Quem é que merece perdão aqui? Levante a mão. Nenhum de nós merece perdão. Por isso que é graça. É aquilo que eu não mereço, Deus me dá. Então, se você quer ter paz no coração, meu querido, perdoe. Mande embora a culpa, risque aquela cédula, rasgue a nota promissória, pois há muitas pessoas que estão sofrendo por causa desse cárcere da falta de perdão. Meus irmãos, nós sabemos que o cárcere da alma, ele nos priva de uma vida abundante. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham
em abundância. Essa vida abundante que Jesus fala é uma vida de qualidade, não é uma vida de quantidade, mas é uma vida de qualidade. Nós não sabemos quantos anos nós temos ainda, mas o que nós temos, Jesus está dizendo, você pode viver de uma qualidade superior, maravilhosa, que vai te trazer alegria ao coração. Então, mas o cárcere da alma nos priva disso. Então, o melhor fazer é correr para o Senhor e pedir a Deus: Senhor, livra minha alma desse cárcere. O cárcere da alma também afeta os nossos relacionamentos, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade de um modo geral. Muitas vezes esse cárcere também quebra as nossas amizades, separa os melhores amigos, traz tormenta na vida da família. Então nós precisamos pedir a Deus também para tirar isso da nossa alma, porque isso gera mágoa, amargura, revanchismo, vingança. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, livra a minha alma desse cárcere. O cárcere da alma também afeta a nossa vida espiritual, porque esse cárcere abre a porta para o pecado, que quebra a nossa comunhão com Deus, que quebra a nossa comunhão com a igreja. E a Bíblia fala em 1 João, capítulo 3, versículo 4, o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nota o que está escrito aqui: pecado é a transgressão da lei, iniquidade é a desobediência a Deus e aos seus preceitos. E uma pessoa que está com a sua relação com Deus quebrada, ela está à disposição do pecado. E o pecado aprisiona, o pecado mata. O pecado separa a pessoa de Deus. Por isso não vale a pena nós ficarmos ali nesses cárceres, agonizando, sofrendo, quando há esperança para nós. Você crê nisso? Há esperança para todos aqueles que estão aprisionados em seus sentimentos, que estão debaixo desse cárcere emocional. Há esperança para aqueles que choram no seu esconderijo. Há esperança para aqueles que gemem no seu esconderijo. Há esperança para aqueles que não têm mais nem o que dizer, mas por pensamento Deus sabe o estado dessa pessoa e Deus está ali com essa pessoa. Então, Davi fez algumas coisas que nós também precisamos fazer. E Davi, ele fez porque ele sabia e tinha convicção de que isso era verdade. O que Davi fez? Em primeiro lugar, versículo 1: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Então, se tem uma pessoa a quem nós devemos recorrer de imediato, em todo o tempo, em qualquer situação, e podemos ter a certeza de que essa pessoa tem poder para nos ajudar, é o nosso Deus. Então, o que Davi está dizendo para nós aqui é que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve as nossas orações. Deus conhecia a situação de Davi melhor do que ele mesmo, assim como Deus conhece a sua situação melhor do que você mesmo. Então veja que mesmo assim, Deus sabendo quem nós somos, Deus está dizendo para nós que nós devemos orar a Ele, buscar a face dEle, porque as nossas orações fazem parte das respostas providenciais de Deus na nossa vida. Se nós não orarmos, Deus pode sim, porque não há nada que Deus não possa fazer, pela sua misericórdia, manifestar a sua graça sobre nós, mas quando nós oramos, Deus manifesta mais rapidamente. Então cabe a cada um de nós decidirmos quanto tempo vamos querer ficar no cárcere. E Davi, ele já estava esgotado, então ele diz: agora chega, eu vou buscar a Deus. Mesmo Deus sabendo quem ele era, ele fala assim: eu vou buscar o Senhor. E esse clamor que a Bíblia fala aqui, não foi uma oração em voz baixa, não foi um sussurro. Davi, ele orou em voz alta, ele gritou, porque a palavra clamar aqui dá ideia, plenos pulmões. Que quando às vezes a gente fala assim, vamos clamar a Deus, aí eu fico na expectativa daquele clamor assim, tal, para mover paredes, né? Mas aqui Davi está clamando ao Senhor, gritando ao Senhor, e ele faz isso fervorosamente.
Então ele diz assim: ao Senhor, ao Rei da Glória, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que cuida de mim, que conhece o meu coração, que sabe o meu estado, é a Ele que eu vou clamar. Pois quando eu clamo, Ele vem ao meu socorro. Salmo 18, versículo 6, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Percebeu isso? Na minha angústia. O salmista não está dizendo aqui: no meu tempo de paz, no meu tempo de alegria, de fartura, no meu tempo de saúde, eu clamei. Não, foi na minha angústia, foi no dia mais escuro da minha alma, foi no momento mais difícil da minha vida, e ele disse: eu gritei por socorro. E veja o que ele diz com convicção, e essa oração chegou ao templo, e chegou aos ouvidos do Senhor. Então Deus não rejeita a sua oração, Deus ouve a sua oração. Salmo 66 diz que o Senhor não rejeita a nossa oração. Então ore com fé, clame, grite, sussurre, fale baixo, pense, mas ore sem cessar, que Deus vai te ajudar a sair do estado que você está. Salmo 55, versículo 16 a 17, diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me livrará, pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele ouve a minha voz. Meu querido irmão, você não está sozinho naquilo que você está enfrentando. E você não está sozinho nas suas orações, porque há quem interceda por você. Primeiro, Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai, nesse momento está lá intercedendo pela sua vida. Deus, olha a vida daquele filhinho meu, está angustiado, preocupado, ansioso, aflito, está passando por depressão, está passando por lutas, perseguições, há um cárcere sobre a vida dele. Jesus está intercedendo por você nesse momento. Mas a Bíblia fala também que o Espírito Santo de Deus intercede por você. Romanos 8, 26 diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Há alguém orando por você nesse momento, mas você também precisa orar. Então não espere chegar o dia mau para você começar a orar. Se está tudo bem na sua vida, continue orando e ore mais, para quando chegar o dia mau, porque chega, você não está tão arrasado, porque muitas pessoas realmente chegam a um estado de arraso, terra de ninguém, terra arrasada, porque provavelmente não se preparou para aquele dia. Nós precisamos nos preparar. Então a primeira coisa que Davi fez foi clamar, orar ao Senhor, e com isso nós temos a certeza que Deus ouve as nossas orações. Você diz amém mesmo por isso? Mas há uma segunda verdade aqui, versículo 3 e 4 nos diz isso. Diz assim em 3: quando dentro de mim esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me oculto a armadilha. Versículo 4, olha à minha direita, aí diz: pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. O que nós aprendemos aqui? Que o Senhor conhece as nossas circunstâncias. Deus sabe exatamente o que você está passando, qual é o grau, qual é o nível disso. Deus sabe quanto tempo você está passando por isso. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Não duvide disso em nenhum segundo da sua vida, porque é o que diz o Salmo 23, versículo 3: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, versículo 6, escrito por Davi. Então essa bondade e misericórdia acompanha os filhos de Deus todos os dias da minha vida.
Então Davi aqui está dizendo para nós o seguinte: eu sei que eu não estou sozinho, por mais que a minha mente e meu coração querem me enganar, mas eu tenho convicção que antes de entrar nessa caverna, Deus já estava aqui me esperando. Antes de passar por essa tribulação, Deus já está ali me esperando. Antes de enfrentar aquele problema, Deus já está ali me esperando. Então Davi conhecia que a história de sua vida era uma história escrita por Deus e não por homens. Não era uma história escrita por ele. Davi tinha uma profunda relação com Deus. Ele sabia que Deus é aquele que está presente quando todos fogem da nossa presença. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Deus não nos deixa sozinhos diante das nossas lutas, mas Ele está todos os dias ao nosso lado, nos ajudando. Foi Davi quem disse: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Salmo 16, versículo 8 diz isso. Então, meus queridos, Davi tinha a convicção que o Senhor conhecia os seus caminhos. Veja o que ele fala: conheces a minha vereda. Versículo 3, o final do versículo, ele fala sobre isso. Ou seja, o Senhor me acompanha todos os dias. O Senhor está comigo onde eu estiver, em que condição eu estiver, o Senhor sempre está ao meu lado. E Davi, por isso, ele confiava no livramento do Senhor. Salmo 141, versículo 9. Davi escreveu assim: guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. O Senhor é quem te guarda, diz o Salmo 121, versículo 5. O Senhor é a tua sombra, a sua direita, aquele que guarda a sua retaguarda, é aquele ajudante que está ali no dia de guerra, protegendo você. E esse Deus não dorme, não cochila, não é pego de surpresa, ninguém, nada pode surpreender Deus. Deus conhece suas circunstâncias e Ele te ajuda nos dias maus. Então, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Mas há uma terceira verdade aqui: o Senhor supre nossas necessidades. Versículo 5 e até o versículo 7 diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores. Versículo 7, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Há um poema de Anne Johnson Flint que diz assim: se Deus tem ajudado até aqui, a esse ponto, Ele o deixará agora desapontado? Não continue duvidando, entrega a Ele o teu caminho. Confiastes nele no passado, e Ele é exatamente o mesmo nos dias de hoje. Esse Deus é que diz que Ele sabe e supre as nossas necessidades. O nosso Deus é um Deus que intervém, não é um Deus que fica indiferente, não é um Deus que fica distante. O nosso Deus, embora Ele seja transcendente, um Deus que está nas alturas, Ele é altíssimo, mas também é um Deus imanente, significa que Ele está presente. Ele se preocupa com a sua criação, e Ele se envolve com a sua criação, Ele cuida da sua criação, Ele protege a sua criação, e Ele vai ao encontro da sua criação. E nós, meus queridos irmãos, somos a coroa da criação de Deus. A coroa da criação de Deus. Esse Deus jamais irá abandonar você. Ele sabe o que você precisa e Ele dá. Davi precisava clamar, Davi precisava do socorro, Davi precisava da intervenção de Deus na vida dele. Então ele vai à fonte, ele não busca intermediários, mas ele vai ao próprio Deus, o Deus descrito então no livro de Salmos, esse Deus presente, esse Deus que está conosco, esse Deus que diz para nós várias vezes: não temas, não temais, eu sou convosco, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É fé que você precisa? Peça a Deus.
É ânimo que você precisa? Peça a Deus. É força que você precisa? Peça a Deus, porque Ele supre todas as suas necessidades. Esse Deus que Davi diz no versículo 5, na parte A do versículo: a ti clamo, Senhor. Davi necessitava de socorro e ele busca socorro em Deus. Davi precisava de consolo, ele buscou consolo em Deus. Davi precisava de companhia e ele fez de Deus o seu melhor companheiro. Davi precisava de vigor e Deus o renovou. Davi precisava de libertação e Deus o libertou. Eu não tenho dúvidas de que Davi foi liberto. Eu não tenho dúvidas de que há muitos irmãos nossos que passaram por situações como essa e que foram libertos pelo poder do sangue de Jesus. E aí Davi diz no versículo 5, a parte B: tu és o meu refúgio. Davi precisava de segurança, então ele corre para o Senhor. Davi sabia que as cavernas, os montes, os vales, as cidades, as vilas eram refúgios frágeis, não eram suficientes para guardar a sua vida. Então ele reconhece que Deus é o seu maior e principal refúgio. Tu és o meu refúgio. Davi sabia que aquela caverna era temporária, mas que Deus era eterno na sua vida. No Salmo 46, versículo 1, a parte A do versículo diz que o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o nosso socorro sempre presente em nossas tribulações. O Salmo 90, versículo 1 diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, tu és Deus. Deus não é um casebre, Deus é uma fortaleza. Salmo 91, versículo 1 e 2: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Em quem confio. E aí Davi diz ainda no versículo 5: tu és o meu quinhão na terra dos viventes. A palavra quinhão quer dizer herança, meu bem maior. Davi não estava preocupado em ter riquezas, fama, poder. Davi, ele queria que o seu coração estivesse no coração de Deus. Por isso ele fala: tu és meu quinhão. E o Salmo 16, versículo 5 diz: o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Salmo 73, versículo 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para sempre. Meus irmãos, por que Davi orou pedindo a Deus libertação? Será que ele estava apressado em assumir o trono de Israel? Será que ele estava apressado de voltar para a casa de seus pais? Será que ele estava apressado de ter a companhia dos seus amigos? Volte os seus olhos para o versículo 7, onde ele diz assim: tira a minha alma do cárcere. Para quê, igreja? Vamos ler? Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi não estava preocupado com a sua libertação apenas para se ver livre do seu cárcere. Davi queria se ver livre do seu cárcere emocional, dos seus sentimentos e dos seus distúrbios mais duros e difíceis, porque ele tinha o propósito de exaltar o nome de Deus, ele queria honrar o nome do Senhor, ele queria exaltar os propósitos de Deus, ele queria voltar a estar no templo para louvar ao Senhor com seus irmãos da fé, ele queria poder escrever hinos de louvor e tocar a sua harpa com cânticos de alegria. Davi não estava interessado na coroa, Davi não estava interessado no palácio, nem nas riquezas, nem na autoridade que ele podia ter como rei. Davi estava preocupado em ser uma pessoa curada, saudável, perfeitamente saudável, porque ele queria dar graças ao nome do Senhor. Para que eu dê graças ao teu nome.
Davi esperava que um dia a sua oração fosse transformada em louvor, e para que um dia o povo então pudesse se reunir ao redor dele. Isso aconteceu quando então Davi finalmente assumiu o reinado de Israel, unificou os dois reinos do norte e do sul e reinou por 40 anos em Israel. Todo o povo se rodeou ao redor dele, as pessoas tinham prazer de conversar com Davi, de estar na presença de Davi, porque Davi agora não era mais um homem deprimido, Davi agora não era mais um homem prostrado, mas era um homem liberto e curado pelo poder de Deus. Então agora a sua alma liberta, ele exalta o Senhor, ele exalta o Senhor, porque Davi tinha a convicção de que o que Deus havia decretado acerca dele haveria de se cumprir. Salmo 138, versículo 8, ele disse assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Vou repetir: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que Deus decidiu a seu respeito, saiba de uma coisa: homem nenhum irá frustrar o plano de Deus para você. Homem nenhum, nem seus perseguidores, nem seus inimigos, nem mesmo seus amigos, nem mesmo as pessoas que mais querem o seu bem. Ninguém poderá frustrar aquilo que Deus já determinou a seu respeito. Então isso para nós é um consolo, e por isso eu creio que Davi foi liberto, e a nação pôde se reunir a ele, porque o Senhor sabe o que seus filhos precisam, e Ele dá com abundância. O Senhor, Deus, sabendo da nossa real necessidade, sabendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que por mais que tentássemos serem pessoas boas, fazendo caridades e boas obras ali, boas obras aqui, Deus sabia que jamais iríamos ter condições de agradá-lo através das nossas obras e dos nossos sacrifícios. Por isso, sabendo realmente da nossa necessidade, o que o Pai fez? Ele nos deu Jesus Cristo, o seu Filho que veio a este mundo e nos libertou do império das trevas, que tirou a nossa alma do cárcere do inferno, que nos colocou sobre uma rocha e colocou em nosso coração um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Ele nos deu Jesus para que a nossa vida tivesse significado, sentido, paz e alegria de verdade. Então, se você precisa de alguma coisa, o que você precisa é de Jesus Cristo na sua vida. Só Ele pode preencher o vazio do seu coração. Só Ele pode dar real alegria e paz, que esse mundo diz dar, mas é mentiroso, não dá coisa alguma. Então, aproveite o dia de hoje, porque hoje é o dia da salvação. Se ouvis a voz do Senhor, a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração, porque amanhã a Deus pertence. Hoje você está aqui, eu estou aqui, mas pode ser que amanhã não estaremos mais aqui. Qual vai ser a sua decisão? Permanecer no cárcere ou correr para aquele que tem poder para nos libertar desse cárcere, que é Jesus Cristo? Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós reconhecemos que somos frágeis, que somos fracos e que somos carentes do seu socorro e do seu poder. Nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, que sem o Senhor na nossa vida nós caminhamos por caminhos que parecem ser bons, mas que no final são caminhos de morte. Senhor, reconhecemos
que nós muitas vezes passamos por distúrbios e por sentimentos negativos e por cárceres emocionais que muitas vezes nos afastam da sua presença e da companhia dos irmãos, que nos entristece, que nos deixa prostrados. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor mesmo diz em sua palavra que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprar, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor é quem segura pela mão. Obrigado, porque o Senhor segura a nossa mão. O Senhor não nos deixa prostrado. Obrigado, porque em Jesus nós temos alegria e vida abundante. Em Jesus nós temos a liberdade, porque por Jesus nós fomos libertos do alto daquela cruz. Louvado seja o Senhor. Abençoe a todos aqui, abençoe aqueles, ó Deus, que ainda estão passando por algum problema, aqueles que estão indecisos, aqueles que estão incrédulos, aqueles que estão com o coração endurecidos. Que o Senhor visite com a sua graça, transforme e liberte pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão doentes, Senhor, cure pelo seu poder, libere uma palavra de cura, Senhor, neste momento, e traga uma restauração, uma renovação espiritual, pelo nome do Senhor Jesus Cristo e para louvor da sua glória, Pai. Nos abençoe agora quando vamos participar da ceia do Senhor, que ao participarmos da ceia possamos usufruir dos frutos preciosos, renovando a nossa fé e a nossa alegria da salvação em Cristo Jesus. É o que nós pedimos nesse nome glorioso. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu quero convidar aqui os presbíteros e os diáconos. O presbítero Guilherme também está convidado.